Olá, alunos do quarto ano, bom dia a cada um de vocês, certo? Bom dia para você que chega, receba a nossa saudação. Unidos ficaremos, muita paz no coração. Então, espero que você fique comigo neste dia de revisão, de ensino religioso, não é? Que é para a gente poder aprender, para você poder tirar aqui nota na avaliação de religião, 10, que eu sei que você vai tirar, tá certo, professora? A avaliação de religião é muito fácil, não precisa nem assistir essa videoaula, você que pensa, hein? Você que pensa. Tem dicas aqui nessa videoaula que quando você ouvir, ó, você vai dizer, agora eu entendi aqui essa questão é para ser resolvida desse jeito, a professora falou que era desse jeito, tá bom? Então, conto com você, com a sua participação na nossa revisão de ensino religioso, certo? Espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem e que continuem, tá bom? Meu beijo e meu abraço fraternal a cada um de vocês. E na nossa revisão de ensino religioso, né, de hoje, nós vamos falar sobre 2 capítulos, né, que a gente estudou. A gente viu Cuidando da Vida, né, a gente estudou Cuidando da Vida, e iniciamos também Fé na Vida. A gente falou muito sobre essa questão de cuidando da vida, como é que eu consigo cuidar da vida. Só a minha vida, né, que eu tenho que cuidar, ou a vida do próximo, a vida do planeta, também faz parte da minha vida. Então a gente viu muito essa questão. A gente utilizou muito essa questão aqui desse livro, essa imagem, né, que quando a gente viu Cuidando da Vida, a gente lembra de meio ambiente. E tem até uma frase aqui de Leonardo Boff, onde ele diz: a atitude adequada para a vida é o cuidado, o respeito, a veneração e a ternura. Como é que você cuida da vida? Como é que você tem respeito à vida? E às vezes não é só respeito da sua vida, não. Aquela vida que se diz respeito a todos que estão nesse planeta Terra, né? Tudo que tem vida, como é que você está respeitando isso tudo? Tá certo? E lá na sua revisão você vai ter um texto que vai falar sobre a questão do meio ambiente. Porque respeitar a vida inclui também o meio ambiente, né? Inclui o mundo. Que o texto lá ele diz o seguinte, ó. Meio ambiente, segundo o dicionário Plínio Aurélio, significa conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade que agem sobre eles. Assim, o meio ambiente envolve não somente plantas, animais e paisagens bonitas, mas todos os seres vivos e os ambientes em que eles vivem, certo? Ou seja, o meio ambiente envolve todos os seres vivos e os ambientes em que eles vivem. Considerando o que foi dito, aqui, eu disse para vocês, e sabendo da relação existente entre todos os seres vivos e não vivos, é importante respeitar o meio ambiente. E nesse texto ele vai ter algumas dicas para você, como é que você faz para respeitar o meio ambiente. Professor, eu estou respeitando o meio ambiente. Será? Você já observou aí qual é a sua ação que você está fazendo, que está desrespeitando o meio ambiente e não está nem percebendo? Porque às vezes é muito fácil a gente dizer, olha, fulano passou na rua e sujou a rua, jogou papel, foi para a praia e deixou um copo lá na beira da praia. É muito fácil a gente olhar o que o outro está fazendo de errado e esquece de olhar o que nós estamos fazendo de errado em casa mesmo, sobre a questão da reciclagem. O alimento, o desperdício de alimento, o que é que você está fazendo em casa para você evitar? Será que você está agindo de forma certa? Então vamos começar por nós mesmos, a gente olha por nós mesmos, quais são as ações que não estão sendo eficazes ao meio ambiente e depois a gente olha lá para o outro.
né? A gente começando a fazer o nosso papel, o outro, né, não vai ter nem como olhar o outro, porque cada qual vai fazer, né, a sua parte. Olha só, algumas dicas. Evitar o consumo exagerado, ou seja, não usar ou desperdiçar aquilo que não é necessário. Tem gente que é muito assim, não tem um controle sobre determinadas coisas. É exageradamente consumista. Essa é a verdade, exageradamente consumista, certo? Desperdiça, né, aquilo que não tem necessidade de ser desperdiçado. Consome demais, aí desperdiça muito. Em primeiro lugar, porque tudo que consumimos de forma direta ou indireta vem de recursos da natureza. E alguns não se renovam. Existem recursos da natureza que se renovam. E existem outros recursos da natureza que não se renovam. Em segundo lugar, porque o consumo produz lixo. E como sabemos, alguns materiais demoram para se decompor. Quanto mais a gente consome, mais lixo eu terei. É ou não é? É. Mais sério ainda é o desperdício de alimentos, jogados fora ao mesmo tempo em que inúmeras pessoas morrem de fome. Você já imaginou aí a quantidade aí de comida, de alimento que você tem em casa, que você está desperdiçando? Na hora do almoço, na hora do jantar, às vezes no lanche da tarde. Você já imaginou, enquanto você desperdiça, muita gente por aí passando fome? Sabe por quê? Porque você não tem o controle quando você vai almoçar, você vai jantar. Quando você vai almoçar ou jantar em relação à comida, você tem que colocar o quê? A quantidade que você quer se alimentar. Não adianta você colocar exageradamente, ter mais olho do que barriga, como diz o ditado. Você coloca exageradamente a comida e você acaba não comendo tudo e vai desperdiçando aquele alimento. Você não tem um cachorro para dar de comida, você não tem outro animal que é para você poder dar aquela comida para poder não estragar. Né? Enquanto muita gente está estragando, tem muita gente passando fome. Essa é uma realidade, certo? Tal tipo de lixo, que é o alimento, forma uma substância líquida chamada chorume, que pode penetrar na água subterrânea, contaminando-a. Além disso, por se tratar de restos de comida, esse material atrai animais que podem provocar doenças, como ratos e baratas. Considerando que muitas pessoas têm contato direto com o lixo, o resultado, não é nada legal. O que é que você tem que fazer? Outra dica. Desligar o chuveiro enquanto ensaboa o corpo e a torneira da pia enquanto escova os dentes. Tem gente que fica lá escovando os dentes, se ensaboando e cantando e esquece, não vê a hora passar e fica desperdiçando água. Apagar a luz ao sair de um cômodo também são excelentes atitudes. Reaproveitar materiais, né? Você tem que reaproveitar os materiais. Isso porque, como foi dito, tudo que consumimos utiliza recursos da natureza. Assim, ao invés de comprar algo novo, reutilizando o que temos, estamos poupando o meio ambiente. Não é? Então você utiliza, em vez de você comprar algo novo, você reutiliza aquilo que você já tem, você poupa o meio ambiente, não é? Você se torna um consumista o quê? Consciente, certo? Então esse texto aí de religião, né? Qual é o assunto abordado aí no texto? Né? O assunto abordado aí no texto fala de quê? Sobre o meio ambiente, né? Sobre como ajudar esse meio ambiente, como fazer para ajudar o meio ambiente. Será que essas dicas aí citadas no texto são importantes? Se você acha que sim, justifica. Se você acha que não, também justifica. Só sim e não é resposta. Justifica. Sim, por quê? Não,
e por quê. Certo? Entendido? E aí na sua casa, como é feita a separação do lixo em sua casa? Você tem que ser verdadeiro. Professor, lá em casa ninguém separa lixo não. Então você coloca lá na sua prova. Não vou colocar errado. Isso aí é o que eu quero saber na sua casa. Certo? Professor, lá em casa a gente mistura tudo. A gente mistura descartável, a gente mistura vidro, o resto de comida, as fezes dos animais. Você coloca aí. Certo? Professor, lá em casa a gente faz a coleta seletiva. Uma sacola só para o vidro, uma sacola para o resto de alimento, uma sacola só para o papelão, certo? Perfeito. Isso aí é uma opinião, é uma resposta que é sua, individual, tá certo? É uma resposta individual, porque às vezes o jeito que você separa o lixo na sua casa não é o jeito que eu separo na minha, não é o jeito que o colega separa, certo? Muito bem, entendi. Então, gente, cuidar da vida é uma atitude de quem se importa com os outros e com o meio ambiente onde vive. Quando a gente cuida da vida, a gente está cuidando do meio ambiente, né, de quem está ao nosso redor. O que você tem feito para respeitar e cuidar da natureza? Essa daí você também tem que ser bastante verdadeiro. Professor, eu não estou fazendo nada. Aff, Maria, pelo amor de Deus, nem acredito. Certo? Você coloca aí atitudes que você está fazendo, que você está cuidando da natureza, você está se importando com o outro. Se você está se importando com o outro, está se importando com a natureza, você está se importando com você mesmo. Certo? Então você coloca aí que atitudes são essas que você tem que ter para poder cuidar da natureza. Se eu colocar, certo? Se eu colocasse aí duas imagens, certo? Um aqui, certo? De um rio poluído. E se eu colocasse aqui uma imagem de desmatamento? Desmatamento. Certo? Que atitudes, que solução você colocaria, você daria, por exemplo, para um rio que fosse poluído? Não jogar lixo nos rios. Não jogar lixo nos rios. Certo? O que mais você poderia fazer? Fazer campanhas, né? Fazer campanhas para não poluir os rios, não poluir os lagos, não poluir os mares. E na questão do desmatamento, que tipo de solução você daria? Proteger as matas, certo? Ó. Proteger as matas, promover o replantio de árvores, promover o replantio de árvores, certo? Então você poderia ter esse tipo de atitude aí, você poderia sim, né, ajudar o planeta dessa forma, certo? Vocês terão lá, certo? Vocês terão a imagem, tá certo? Da igreja de São Francisco de Assis, certo? Que fica onde? Que fica no Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, certo? Que é exatamente esta imagem aqui, ó. Pronto. Esta imagem aqui, certo? Que é a igreja de São Francisco de Assis, no Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Certo? Foi construída em 1945. O prédio foi projetado pelo arquiteto, certo? Brasileiro Oscar Niemeyer, certo? Você vai ter lá essas informações, tá bom? Sobre esta igreja aí, sobre esta imagem que eu mostrei para vocês no livro, certo? Ele foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, certo? Na parte externa da igreja, certo? Na parte externa da igreja, há um mural feito por um pintor brasileiro, certo? Tem aqui, ó. Na parte externa dessa igreja aqui, ó, onde vocês terão aí na prova de vocês a imagem, certo? Nessa parte externa vai ter, né, um mural feito por um pintor brasileiro. Quem foi esse pintor brasileiro? Na parte externa da
Igreja de São Francisco de Assis, no Complexo de Pampulha, o mural foi feito pelo brasileiro, certo? Você vai ver aí qual o nome do brasileiro, pelo pintor brasileiro Cândido Portinari. Cândido Portinari, certo? Ele foi o responsável, certo? Ele foi o responsável pela essa parte aí, pelo esse mural externo da igreja de São Francisco de Assis, que fica no Complexo da Pampulha, certo? Então não esqueçam, Cândido Portinari, tá bom? E vocês também, né, falando em São Francisco de Assis, a gente vai interpretar e estudar aí na prova, certo? Vocês vão ver aí o cântico, né? O cântico do Irmão Sol, né? Onde diz assim: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claro, e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar ou nublado, ou sereno em todo o tempo, pela qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas, certo? Então aí na sua prova você vai ter esse cântico aí, Irmão Sol, certo? De São Francisco de Assis. Nesse cântico aí, quais são os elementos da natureza, né? Quais são os elementos da natureza aí que eles chamam de irmão, de irmã e de mãe, certo? Elementos da natureza que São Francisco chama de irmão, irmã e mãe, né? Quais são os elementos da natureza aí, de acordo com esse cântico, que ele chama de irmão, de irmã e de mãe? O sol, a lua, as estrelas, o vento e a terra, certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui quais são os elementos, ó. Sol, lua, estrelas, vento e terra, certo? Quando você lê aí essa letra da canção, você consegue identificar, né? Quando eles dizem assim, ó, especialmente o Senhor, Irmão Sol, né? Quando ele diz assim, pela irmã lua e as estrelas, pelo irmão vento e pela irmã a mãe terra, né? Ele chama de irmão, de irmã e de mãe, certo? Entendido? E aqui, quando fala da questão das tradições religiosas, né? Ó, para muitas tradições religiosas, a preservação do meio ambiente faz parte de ensinamentos e práticas religiosas. Quais são esses itens aqui que eu vou dizer para você, que são atitude de respeito com a natureza? Não descartar resíduos de locais corretos é respeito? Não. Evitar o consumo desnecessário é respeito? Sim. Separar materiais recicláveis é respeito? Sim. Comprar animais
animais silvestres é respeito? Não, certo? De jeito nenhum, de forma nenhuma, certo? Jamais. Se eu pedisse para vocês explicarem para mim, né, essa frase aqui, ó. A natureza é um bem de todos. Como você explicaria aí? Com suas palavras, o que é que você entende com a natureza é o bem de todos? Certo? Você tem muito o que escrever aí. Quando você puder aí, colocar a sua opinião aí, você coloca, a natureza é o bem de todos. O que é que você coloca aí? O que é que você entende por isso daí? Certo? Olha só. Há atitudes que podemos tomar sozinhos, algumas atitudes a gente toma sozinho, são ações que a gente faz só depende da gente. E tem outras iniciativas que devem ser feitas por todos. Se eu pudesse dizer assim, se vocês pudessem me dizer quais são as atitudes que são feitas sozinhas e feitas por todas as pessoas, que atitudes seriam essas? Por exemplo, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes. É uma atitude que eu faço só ou é uma atitude que tem que ser de todos? Uma atitude que eu faço só. Eu não preciso de todo mundo para poder fechar a torneira que eu estou gastando, não. É uma atitude minha. Eu tenho que fechar a torneira enquanto eu escovo os dentes. Certo? Não desmatar. É uma atitude que é individual, uma atitude só minha, tem que ser feita por todas as pessoas. É uma atitude que tem que ser de todos. De todos. Tomar banho mais rápido para economizar água. É o quê? É uma atitude que eu posso fazer sozinha. Eu não dependo de ninguém para fazer. Eu tenho que fazer essa atitude sozinha. Certo? Não poluir lagos, rios e mares. É uma atitude o quê? De todos. Certo? De todo mundo. Tá bom? Imagine, pessoal, um mundo onde todos respeitam a si mesmo, ao outro e ao meio ambiente. Como é que você descreveria esse mundo que você imaginou? Esse mundo aí, onde todo mundo se respeita, respeita o outro, respeita o meio ambiente. Como é que você descreve esse mundo? Como seria esse mundo aí? Um mundo o quê? Certo? Como é que poderia ser esse mundo? Um mundo mais humano, mais saudável, Quando você fala aí de um mundo mais saudável, é um mundo em que não seja tão doente de tantas coisas ruins, de tanta poluição, de tanta coisa que afeta todas as pessoas, Um mundo o quê? Um mundo mais saudável, um mundo bonito, e etc, que você vai acrescentando aí quando você for colocando nas suas questões, certo? Entendido? Então, em casa, o que é que você vai fazer? Lá na sua página 90, certo? A gente vem falando aí ainda da questão da fé na vida, certo? Que a política está presente em todas as áreas da vida e da sociedade. As tradições religiosas também podem contribuir com seus ensinamentos para uma sociedade mais justa e solidária. Valores como respeito, a proteção à natureza, presentes em muitas tradições religiosas, podem levar a comunidade a se organizar para exigir das autoridades públicas a preservação e a recuperação ambiental. Muitos líderes religiosos, inspirados e guiados por sua fé, foram personagens importantes e decisivos em momentos políticos delicados aos seus países. Vamos ver aqui alguns, Bispo da tradição cristã anglicana, o sul-africano Desmond Tutu, lutou para acabar com a política oficial da África do Sul que separava negros e brancos, o apartheid, que durou de 1948 a 1994. Ele se inspirou nos ensinamentos de Jesus Cristo para combater o preconceito e o racismo contra os negros de seu país. No Brasil, lideranças indígenas têm lutado para manter seu povo unido. Eles foram um importante líder político e espiritual que defendeu a vida dos direitos, da montanha e dos demais povos indígenas da montanha, da Amazônia e do Brasil,
certo? O Alpiri Honori. E o Dalai Lama, ele é o líder espiritual do budismo tibetano e até meados do século XX também foi o líder político do Tibete. O 14º Dalai Lama tornou-se mundialmente conhecido e respeitado por incentivar o diálogo entre as religiões, defender os direitos humanos e liderar a luta pela paz, certo? Então, em casa você vai realizar a página 90 e a página 91, né? Que é pra gente assim fechar esse nosso momento de revisão, tá certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha esclarecido algumas coisas e espero um 10 na prova de ensino religioso, tá certo? Meu beijo, abraço, fiquem com Deus.